Aproximadamente um ano atrás, eu estava mais ou menos nesse mesmo lugar, gravando o primeiro vídeo do canal. E hoje eu quis gravar esse vídeo para guardar a evolução do carro, né? Para ter um registro anualmente, né, das coisas que foram evoluindo. E aqui tá o poderoso bifão depois de um ano. Visualmente, algumas coisas dá pra ver aqui, né? A primeira, acho que deu mais impacto, foi o interior. Eu sempre gostei muito desse tecido xadrez. Sempre tive certa forma de dizer, um sonho de ter um carro com essa padronagem. E eu não vou dizer que eu fiquei completamente feliz com o resultado, porque eu acho que o tapeceiro fez algumas cabritadas aí. Mas, cara, eu acho que ficou muito melhor do que era antes do de couro. E acho que dá pra melhorar. Ainda pretendo mexer um pouco nisso. Mas uma coisa também que me deixa feliz é que hoje todos os mecanismos dos bancos estão funcionando por bem ou por mal. Quando eu peguei ele estava tudo travado, nada funcionava. Então isso foi uma evolução. Outra coisa que visualmente mudou é esse rack, bagageiro, né, melhor dizendo. Eu nem gravei a instalação disso, porque eu ia gravar, foi mais ou menos... A história desse rack é muito longa. Ela começa na época que eu comprei o carro. Eu comprei esse bagageiro logo depois que eu comprei o carro. Só que ele tava num outro Twingo que tava meio abandonado e ele precisava de uma boa reforma. Então eu peguei esse rack, eu pedi ajuda pro meu pai para fazer essa reforma e ele demorou muito tempo para fazer a reforma. Ele só conseguiu lixar, pintar ele, me entregar com essa batida de pedra quando eu tava com o carro todo desmontado. Então eu montei o carro, botei tudo para funcionar lá dentro antes de instalar o rack. E aí quando eu resolvi instalar o rack, eu ia gravar um vídeo sobre isso, e eu tirei os borrachões aqui, eu descobri que originalmente o carro tinha um Lzinho aqui, tá? Que virado para fora, que até vinha uma outra peça aqui que abraçava por baixo e prendia o rack no teto do carro. Só que cortaram nesse carro aqui essa abinha. Então o que eu tive que fazer? Eu colei o rack aqui com cola de para-brisa, tá? Ficou bem rígido, tá? Ficou bem forte. Obviamente, se coloca coisas com peso em cima, faz peso, então não vai soltar tão facilmente. A menos que eu carregue alguma coisa muito grande e leve, que talvez possa ser meio perigoso. Embora eu diga que o rack está bem preso, eu já soltei ele pelo menos uma vez. Foi cagada minha. Essa cola ela dá uma soltada, assim, ela fica mais fácil de soltar estando úmida. E eu comecei a sacudir o carro mais ou menos assim pelo rack, e aí como soltou soltou um ponto, daí soltou o outro lado, aí foi fácil de soltar o outro lado. E nessa que eu tirei aqui a borrachão, eu descobri que ele tava com um princípio de ferrugem aqui. Então eu dei uma tratada e passei uma tinta spray prata, aquela mesma spray prata que eu passei no porta-mala, e cara, tá horrível isso aqui. Nesse meio tempo, né, o carro continua com aquelas mesmas medalhas que ele tinha, e a verdade é que ele acabou ganhando mais uma medalhinha. A verdade é que ele acabou ganhando mais umas medalhinhas, tipo aqui assim, tem uma do outro lado, de bobagem que aconteceu mexendo ali na garagem, né? E essas coisinhas que ele já tinha, com essas coisas que eu já aprontei, com essa mordida no porta-mala, com esse problema no teto, e ele também tá com alguma coisa muito horrível aqui, ó. Isso tá me incomodando. Então eu pretendo em breve dar um trato de funilaria dele, né? Não pretendo pintar ele atualmente. A minha ideia é envelopar, eu quero envelopar eu mesmo. Já fiz os orçamentos de materiais. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso.
tenho plano de no futuro colocar um teto solar nele, né? É um serviço que eu quero fazer eu mesmo em casa. Eu já pesquisei bastante tetos solares possíveis, né? O pessoal bota muito ragtop, coisa e tal, mas eu sempre achei muito legal um Twingo que tem no exterior, né? Que o teto ele é de vidro, né? É um teto panorâmico, digamos assim. Muito parecido com o teto da T-Cross ou do Renegade também. Entretanto, depois de muito medir, eu cheguei à conclusão que o teto da T-Cross é o que melhor se encaixa aqui. Então é uma das coisas que eu fico pesquisando na internet hoje em dia, é T-Cross batida com teto solar, que eu possa tirar todo o teto dele para fazer o transplante aqui. Mas a minha ideia é fazer isso daqui a alguns anos no futuro. Até então, meio que quando o Twingo se tornar um carro de uso mais urbano. Não que eu não use hoje ele no meu uso urbano, mas ele também tem uma função de utilitário para mim. E bom, eu vou ter que tirar esse rack e eu preciso desse rack atualmente. E eu vou ter que tirar um rack para botar o teto solar, então vai ter que esperar. Olhando por fora também, né? Vendo as rodas, eu tinha colocado aquelas calotinhas tipo Amarok nele e eu tinha gostado bastante do resultado, só que eu perdi uma e aí eu resolvi tirar as outras, né? Eu já comprei de novo para colocar, mas eu quis gravar esse vídeo primeiro. Eu vou ver se eu coloco elas de uma outra forma. Eu até tentei procurar um modelo diferente, que eu achasse que ficasse mais firme. Não achei. Então é o mesmo modelo. Eu achei até que eu tinha comprado outro, mas descobri depois que era o mesmo. E eu vou dar uma trabalhada nele na hora que eu botar, pra ver se eu consigo botar ele mais bem preso, e melhor encaixado, né? E os freios, foi uma das coisas que eu tive que mexer esse ano. Ficou muito bom o freio. Eu acho ainda que essa roda aqui de trás eu deixei ela pegando demais. Foi uma coisa que eu fiquei bem satisfeito com o serviço que eu fiz eu mesmo, né? Bom, voltando a falar do interior, eu meio que terminei as peças do carro, né? Principalmente lá na frente, para usar ele agora durante o verão, né? Agora que tá funcionando. Mas aqui atrás eu dei meio cabritada. Essas laterais aqui, eu acho que aquela lá eu até consegui encaixar melhor, mas essa aqui ainda tá meio mal, né? Os forros de porta lá, eu acabei tirando a lã de rocha deles, então é algo que eu vou ter que fazer aqui nesses aqui de trás também. E eu quero colocar alguma coisa para melhorar o isolamento acústico e térmico aqui nas laterais, então eu vou pensar ainda. Falando em isolamento acústico e térmico, né, mais em térmico, a falta da película tem me incomodado muito, é algo que eu pretendo resolver. Eu iria resolver agora em breve, mas tá acabando o verão, vai amainar o tempo, então não vai me incomodar mais tanto essa questão térmica, né? E os vidros, eles estão bem arranhados, não sei se vai dar pra ver na câmera, aqui dá pra ver alguma coisa. E é o que eu quero ver se eu consigo resolver antes, né? De botar as películas, só por ver das dúvidas. Eu já tenho contato com uma pessoa que faz polimento de vidros e, bom, é questão de ter tempo de mexer, de ir atrás, né? E falando em mexer, né, e mostrando aqui atrás, eu ainda não terminei a parte de trás, né, eu tô com a madeira para colocar aqui, e também tem uma lã de rocha, e aqui eu vou botar lã de rocha, tem lã de rocha aqui para botar aqui, mas me faltou tempo e vontade de fazer isso, os dias estão muito quentes, eu não tenho ânimo de trabalhar muito fora de casa, tenho tido muito a fazer trabalho dentro de casa, né, então não tá me fazendo falta, é mais ruidoso, mas paciência. Uma hora vai sair. Mas tem uma outra coisa que eu acabei fazendo esse ano também. Eu fui atrás de uma pessoa que faz regulagem de portas e troca o pino de porta por causa deste cara aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu não sei se vai dar pra ver, mas essa dobradiça aqui, ela tá com folga. E isso faz barulho quando o carro tá andando, passando por buracos e tal, quando anda em estrada de chão, ou até em calçamento regular, né? Então isso tem me incomodado, isso me incomodou, por causa disso eu fui atrás de uma pessoa que faz regulagem de portas, e ele me regulou, fez um serviço muito bom nas portas da frente, as portas ficaram fechando muito bem, fiquei muito satisfeito com o serviço dele, mas infelizmente ele disse que essa dobradiça aqui ele não consegue resolver. Então eu tô pensando em trocar a tampa traseira inteira, até porque eu sinto que a tampa é bem pesada e me parece que tem muito material aqui, ela tem uma bolha aqui assim,
Acho que não vai aparecer na câmera. Mas ele tem um machucado aqui muito esquisito. Então eu acho que em breve eu vou trocar essa tampa. Internamente eu também tive aqui. Logo depois que eu peguei o carro, eu fiz o serviço no painel, instrumentos. Eu não fiquei feliz com o serviço. Eu não fiquei feliz com o serviço porque na época mesmo já falhou. Dá pra ver que tem bastante... Tá falhando coisa, que tá faltando caractere. Não tá legal esse painel. E na época mesmo eu já tinha... eu vou mandar arrumar esse painel, que já é usado, já é velho. É só uma muleta, porque a tendência é dar problema de novo em breve. Já é tudo velho, a eletrônica é velha. A eletrônica ela cansa, sabe? Então a minha ideia era desenvolver um painel para isso aqui. Talvez eu ainda faça isso no futuro, mas hoje eu já tenho um painel semelhante ao do Street Fighter que o pessoal tem adaptado aqui, e meu plano é adaptar nesse carro aqui, né? Eu também instalei o Start Stop, né? Por sinal, a chave do meu carro tá aqui. Ele faz entregas de tofu de madrugada e ele se auto-identifica como um Toyota. Mas eu tenho uma relação de amor e ódio com esse Start Stop, porque algumas vezes ele funciona muito bem, como agora, ele tá pegando muito bem a presença da chave. Se eu afasto o carro com a chave, ele tranca. Se eu chego perto do carro, ele destranca. Eu consigo deixar o carro ligado com ar-condicionado. Se eu vou numa loja, uma coisa assim, eu consigo ligar o carro remotamente, até para o ar-condicionado começar a trabalhar. Mas de vez em quando, sei lá, tipo, quando eu entrei aqui, se a porta aberta, ele fica piscando setas como um alerta de segurança, e é uma coisa que eu não consegui desabilitar e me incomoda um pouco. Além do que, eu tive aquele problema do carro não funcionar por causa de gasolina de má qualidade. E aí, uma das coisas que eu achei que podia ser o Start Stop. Então eu desmontei aqui o botão, ele estava preso bem aqui em cima do miolo, né? E eu usei a chave. Normalmente quando eu vou deixar algum mecânico, eu entrego para ele a chave mesmo, e entrego também o controle presencial como se fosse a chave presencial, como se fosse um controle de alarme, que eu acho que é mais simples. Eu desabilito a função de presença da chave, que é uma coisa que eu já estou ficando craque em fazer, mas eu demorei para aprender. E aí, desde que eu tive esse problema, eu desmontei aqui. Ainda não tive tempo de montar de volta, né? Eu quero dar uma ajeitada e montar melhor, porque eu ainda não conseguia montar de um jeito que eu ficasse satisfeito. E bom, eu acho que é isso que eu tenho para comentar. Depois de um ano com o carro, fevereiro ele completou um ano, agora já estamos em março. Recentemente eu gravei o vídeo da gasolina batizada, eu ainda estou andando com gasolina batizada. Então até eu terminar isso, fico meio ainda engatado em resolver esse problema. Eu tô com as gradezinhas aqui impressas em 3D. Mesma questão, o acabamento delas me incomoda um pouco. O volante tá me incomodando bastante. Eu já tenho outro volante pra botar aqui, mas o volante que eu comprei ele precisa de reforma. Eu acho que vai ficar muito legal com um volante novo. E aí quando eu for reformar o volante novo, né, eu já comprei uma tinta pra ter um segundo tom de cinza aqui no carro, né. O carro ele tem alguns lugares que tem uns tons diferentes, né. E a minha ideia é, quando eu for já colocar o volante novo, eu vou a tampa central do volante eu vou pintar com esse tom de cinza. Também vou pintar de tom de cinza essa peça plástica aqui do lateral, né, que eu tive que fazer um reparo, dar um acabamento e pintar ela. Já vou de quebra fazer nesta aqui também, que ela tá a princípio aqui, mas olhando por baixo tu vê que ela tem um trincado. E aí, na mesma época que eu comprei isso aqui, eu comprei este cara aqui impresso em 3D. Então eu também quero aproveitar e colocar ele também, né. Eu não coloquei ele aqui porque eu achei o acabamento da peça 3D
do suporte da lâmpada, meio feio. Também fiquei um tempo me enrolando até comprar e vai uma lâmpada de Celta aqui que vai impressa 3D. Eu me enrolei para comprar essa lâmpada e eu tô me enrolando ainda para decidir os botões que eu vou colocar aqui ainda, mas é o que eu vou fazer. E ainda uma coisa que aconteceu foi que esse volante que eu comprei, ele é bem diferente, né? Ele é o volante eu acho que é Renault 19, do S16. E aí o cara que faz as peças 3D, ele queria a tampa central do volante para imprimir, e ele pediu para mim enviar para ele, eu enviei, e aí a gente negociou para quando ele me devolvesse a tampa, ele mandasse junto as molduras das milhas, que é algo que eu vou instalar em breve também. Eu ainda tenho uma cambada de peça guardada para instalar nele, que precisa de algum tipo de trabalho ou atenção. Eu tô esperando dar uma esfriada para mim ter mais vontade de trabalhar nisso. A câmera enlouqueceu. E bom, eu espero que esse ano eu consiga dar um trato no exterior dele e também um pouco na mecânica. Tem a questão dos vazamentos de óleo, que é uma coisa que eu não vou fazer por conta, porque eu acho que não vale a pena. E agora eu tô com um mecânico que eu acho que é mais um mecânico que ele tem mais respeito com o Twingo e ele tem valores mais razoáveis. Então eu acho que eu vou deixar mais esse carro no mecânico, né? Eu só quero resolver essa questão. Eu já teria mandado ele para fazer bastante coisa no mecânico se eu não tivesse andado com essa questão do combustível. Se eu conseguir resolver essa questão, eu vou botar ele no mecânico, quero resolver vazamentos, tem que resolver uma folga ali numa cinética que tem que fazer o semi-eixo. E depois disso dar um trato no exterior e aí fazer o envelopamento do carro. Acho que isso aí já vai dar um baita plus no carro. Aí eu acho que eu já tô com o carro num ponto que eu posso passar a fazer as coisas que eu realmente gosto de fazer, que é melhorar o carro, digamos assim, os acessórios do carro, né, o interior do carro. Uma coisa que normalmente leva um tempo, né, é uma coisa que me identifica com o carro, é customizar o carro para ele, as funcionalidades dele te atender. Por exemplo, no Up eu gosto muito do fato de ele ter a interface que abre e fecha o vidro, então é só um toque no botão para abrir o vidro, um toque para fechar, eu saio do carro, bato o alarme e eu sei que ele vai se trancar inteiro. E esse tipo de coisa, tipo, tu entrar no carro e as coisas funcionarem, se conectarem meio que automaticamente, sabe? O carro ser uma ferramenta para te auxiliar, não uma ferramenta que tem que trabalhar com ele para fazer as coisas acontecerem. E eu sinto que eu tô conseguindo chegar neste ponto com esse Twingo, e acho que eu vou conseguir evoluir muito mais esse ano nesse ponto. Então, acho que eu já tagarelei demais aqui, pessoal. É só um vídeo para dar um wrap-up, digamos assim, do que aconteceu esse ano. E vamos para frente. Guardamos os próximos. Até a próxima.